Vamos funcionar o motor aí? Bora. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Foiltech e hoje eu estou aqui para um episódio talvez um dos mais importantes da história da Foiltech. Não só por tudo que a gente está passando pelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, para quem está acompanhando aí, a Foiltech ficou embaixo d'água por semanas e semanas, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda está com água na canela lá e a gente está, mesmo assim já iniciou todo o processo de reconstrução, mas paralelo a isso a gente está andando com todos os projetos e o projeto mais importante da Foiltech é a FT700. E hoje eu vim aqui especialmente a São Paulo, na verdade eu vim dos Estados Unidos, parei em São Paulo para mostrar para vocês e para gravar e para acompanhar uma fase muito importante do teste do Stock Car. Para quem acompanha automobilismo nacional sabe que essa é a categoria principal do automobilismo nacional, é uma categoria que a gente sonhou há décadas de fazer parte e esse ano a gente está trabalhando junto com a organização para a construção do carro novo, na verdade desde o ano passado, que vai ser o carro que vai estrear em 2025 oficialmente na categoria, substituindo todos aqueles carros que já estavam há muitos anos fazendo a Stock Car. É uma mudança drástica de tecnologia, uma mudança drástica de vários aspectos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esses carros, sobre como é que eles, o que mudou, o que é diferente, o que tem de tão avançado, mas obviamente a gente vai falar muito sobre a tecnologia da FT700 e o que ela está controlando, agregando e como é que está especialmente o projeto da FT700. E eu já vou dar um spoiler agora, é o seguinte, finalmente para quem queria saber mais detalhes da FT700, especialmente quem queria reservar a sua, hoje vocês vão saber detalhes de como é que vocês podem reservar as suas. É uma ação que a gente está fazendo de pré-venda da FT700, mas isso eu vou dar mais detalhes ao decorrer do vídeo. Então, bota na TV agora aí, prepara o chimarrão, chama a família, porque hoje o episódio vai ser muito legal. Para começar essa conversa, tem que trazer o grande amigo aqui, Rafael Cardoso, antiga Motorcar. Agora não é mais, né? Agora é o Daci. Agora é o Daci, né? É isso aí. Mas o Rafael, para quem acompanha o automobilismo nacional, é um cara que faz história, né? Endurance, muitos anos, né? Muitos. Vários clientes, inclusive amigos, né? Vicente Origi. Quem mais correu na tua equipe antes? Pô, teve, né? Passaram vários, né? O Vicente é carteirinha, né? Carimbada lá. Mas teve do pessoal, né? Do Emílio Padron, por último, né? Que a gente estava disputando na Império Endurance Brasil, Emílio Padron, né? Com o trio que sempre andou junto com ele, dos amigos, né? Aí o Vicente Origi em outro carro, com o Gustavo Quirilla, ano passado o Luiz Henrique Bonatti, o Vitor Gens, né? Que também é gaúcho profissional, acelera pra caramba, né? Então entrou para dar um reforço no time ano passado. Então tem bastante história em cima disso. E a gente tem tanta história junto porque o Rafael, assim, foi quem abriu as portas para a Foiltech, assim, na parte do circuito, né? Exatamente. Anos, né? Anos, assim, desde os marquinhas, né? Exatamente. Até depois, obviamente, os endurances mesmo, né? E foi até, é muito legal porque acho que o Rafael também é um cara jovem, assim, né? Engenheiro, formado pela URGS, né? Me lembro de ter ido na tua formatura. Exatamente. E sempre confiou muito na Foiltech, especialmente até quando as brincadeiras à parte, quando a gente era chamado de pulsador de bico, né? Sim, exatamente. E aí a gente ia lá, ainda disputava e ganhava a corrida dos outros. E os caras ficavam loucos, né? Então, mas chegava a ser engraçado, né? E muita coisa a gente desenvolveu em conjunto, né? Assim, vários pacotes, assim, por exemplo, o GCM, que a gente chama, que é o Gear Control Module. Não, Gear Control Module, uma coisa assim. Isso. É uma função que controla os câmbios sequenciais automáticos, foi extensivamente desenvolvida em parceria com vocês, né? Com os carros da Endurance. A gente conseguiu desenvolver de uma maneira que ficou tão eficiente que substituiu vários produtos, assim, né? De outros carros. E aí a gente conseguiu implementar tudo dentro do mesmo módulo, né? E com o gerenciamento dessas funções, que facilitou muito a vida. Tu ter, né, no mesmo log todos os dados e todas as funções no mesmo software para poder trabalhar e iterar tudo isso. Facilitou bastante a nossa vida. E ao mesmo tempo a gente também sabia das nossas limitações, especialmente assim na plataforma da PowerFT, né? Sim. Então todo esse desenvolvimento da Vision FT, tu participou muito
especialmente na parte que dizia ao circuito, né? Sim. E aí por eu digo, não existe coincidência, né? Mas por uma coincidência do destino, tu acabou aparecendo justamente com a Stock Car, né? Na verdade, toda a estrutura da Stock Car que mudou de mãos nos últimos anos e teve o projeto desse carro e tu começou como uma consultoria e aí quando vê tu já estava responsável pelos motores e aí tu já foi te envolvendo e hoje tu fechou tua oficina em Porto Alegre, né? Canoas, exatamente, né? Canoas. E te mudou para São Paulo aqui para tocar essa nova empreitada, né? A gente vive de desafios, né? Eu digo, né? Sempre as coisas que eu participei, as metas que eu coloquei, né? Que eu gostaria de atingir, sempre foram um desafio muito grande, né? E onde a gente estava, a gente já tinha conseguido vamos dizer assim, uns resultados muito bons, né? O histórico foi excepcional. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar no projeto do novo Stock Car, eu digo, puta, esse eu acho que agora é o próximo passo, né? O próximo degrau aí que a gente vai abraçar e é o objetivo de fazer a coisa dar certo. E realmente é um desafio gigante, né? Porque é a principal categoria do Brasil, uma das principais do mundo, né? Tá entre as maiores categorias do mundo. Sim. E trabalhar com o grau de profissionalismo, né? Das equipes, das pessoas, de tudo que envolve essa categoria, é algo, né? Que, como uma satisfação pessoal, é enorme, né? Foi um desafio pessoal meu. Sim. E, ao mesmo tempo, uma satisfação poder fazer parte desse projeto, porque né, vamos dizer assim, é o mais alto nível dentro do nosso país em termos de circuito, né, de automobilismo de circuito. E se for pegar esse carro aqui, esse aqui é um protótipo de desenvolvimento, né? Sim. Mas esse carro novo da Stock, o salto tecnológico para a geração anterior é astronômica. Sim. E ele vai para níveis internacionais, assim, em vários aspectos é superior ao muito que existe, especialmente na parte de tecnologia, né? Exatamente. Que é bem aí onde é que a gente entrou, né? Isso aí. Porque aí deu match, né? Exato. Porque... e aí deu match, porque aí a primeira vez até que acho que vocês entraram que o Lincoln, que o Enzo, toda a equipe da Audace, no caso da promotora e digamos do grupo assim, Veloce, do grupo, né? Toda a primeira vez que eles entraram, eles já queriam algo disruptivo, eles já queriam um produto que não fosse só uma ECU comum, assim. Exatamente. E aí entrou toda a parte da integração com vídeo, integração com comunicação, a inteligência artificial, uma série de coisas assim que se a gente começa a conversar, até não sei se nessa viagem aqui eu não vou ter a oportunidade de conversar com o Enzo e eu acho que com o Lincoln, eles devem, acho que os dois estão viajando, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque os caras são fantásticos, assim, em criatividade, em coragem, em arrojar, como eles são arrojados e a forma, assim, competente e correta que eles estão fazendo as coisas. Até eu digo, assim, minha experiência pessoal, assim, falando, ou até minha experiência profissional falando, assim, é raro, eu não me lembro de alguma empresa que trata tão correto e tão sério os projetos, assim, como eles têm feito. E isso foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, determinante para que eu assumisse isso. Porque o nível de responsabilidade, de seriedade que eles encaram o negócio, né, eu encerrei né, uma empresa que eu vinha tocando, obtendo ótimos resultados, em ascensão, né, muitos clientes querendo vir para minha equipe, né, atendendo muita gente, muitos terceiros, e eu abdiquei disso tudo para encarar com eles esse desafio, né? E se eu não tivesse tido essa segurança por parte deles, né, no formato de que eles garantiram, né, transmitem toda aquela segurança, aquela visão de negócio, né, eu não teria, obviamente, né, encarado isso daí, porque realmente é uma virada de chave, né? E eu venho construindo há muitos anos tudo isso, né? E no ponto que eu estava hoje, para mim era cômodo, né? Seguir com o caminho que eu estava, enfim, eu estava numa comodidade já. Eu me lembro, algumas vezes tu trocou uma ideia assim, acho que teve uma vez que tu me ligou perguntando, putz, será que eu vou para São Paulo? Exatamente. E aí a gente estava discutindo prós e contras. Mas fico muito feliz que deu certo, né? Exatamente. Então, eles são pessoas fantásticas e eu não veria nada diferente se tivesse em outras mãos, porque é difícil tu encontrar, né, pessoas que acreditam, que investem e que estão dispostos a fazer tudo isso. E muito pro bem do automobilismo. Obviamente tem muitas coisas que são
que é difícil mudar, né? Às vezes as pessoas têm o hábito de continuar do jeito que está e vão mantendo, porque não querem mudar, simplesmente, Sim. né? Mas ter coragem de trazer algo disruptivo, trazer algo assim, é muito difícil. Provar que o carro anterior perpetuou aí, né, por 15 anos. Com o mesmo projeto, digamos assim, de chassi, de powertrain, né? E agora eles entraram com aquela vira-chave, projeto completamente novo, tecnologia, buscou, né, os melhores profissionais de cada área, buscou as maiores tecnologias, tudo para agregar tudo em um projeto, né? Mas até antes de a gente entrar na parte técnica, que isso aí é daqui a pouco no episódio, eu quero fazer um agradecimento especial para ti por ter cedido a tua sede em Canoas para servir de sede provisória da Fueltech. Né? Chega a dar assim, uma emoção, porque para quem vive nesse planeta viu que o Rio Grande do Sul está embaixo d'água e foi assolado, né? Como eu comentei até na abertura do vídeo aqui. E a gente ficou assim uma semana mais ou menos. Não, ficou uns 5 dias assim, não, uma semana. Não, ficou uns 10 dias, 8 dias assim, sem saber o que fazer, ou digamos assim, mexendo pouco, em 7 dias depois que começou a enchente e não baixava a água, a gente decidiu ir lá de barco. O Luiz de Leon comandou, botou a faixa na testa lá de Rambo, uniforme do exército, a faca na boca e pulou dentro da água lá e começou a comandar o negócio de a gente remover, tirar todas as questões, os produtos que não tinham sido afetados, estoque de dentro da água. E aí a gente se ligou num dia, tu já tinha, nos primeiros dias de enchente, tu me disse, se precisar um prédio lá, tem meu prédio em Canoas, né? Mas na hora a gente não tinha pensado que seria tão extenso o negócio. Cara, até o momento já fazem 18 dias que a gente está com água dentro da empresa e a gente não conseguiu retomar. Então a gente agora que percebeu que, aí naquele momento a gente percebeu, uns 10 dias atrás, a gente percebeu que a gente precisaria de um prédio novo. Ou precisaria de um prédio provisório, no mínimo. E aí tu gentilmente cedeu o teu prédio, que estava perfeito lá, assim, com uma estrutura muito bem montada até. Eu até brinquei, assim, entre falar com o cara, entre aspas, assim, vamos dizer que eu vou alugar um prédio, entre pedir o prédio, pegar a chave e sair operando, foi 3 horas. Sim, literalmente. Como eu falei, né, a gente tem uma amizade de longos anos, né, e eu acho que é nessas horas que a gente tem que, né, dar todo o apoio e fazer tudo que é o mínimo necessário para ajudar os amigos e parceiros. Então, acho que isso não tem preço, né? É uma coisa que eu me sinto na obrigação de... nós estávamos eu encerrei a operação no final do ano passado, nós simplesmente baixamos as portas, pegamos alguns equipamentos que a gente precisava para operação aqui em São Paulo na estoque, e o prédio ficou fechado da mesma forma que a gente vinha operando. Né? Então, prontamente, quando eu vi os vídeos que a gente falou no telefone, tu me mandou algumas fotos e tal, eu me lembrei, putz, eu vou, na hora, né, foi bate-pronto, assim, oferecer, porque eu imaginava que ia ser de uma ajuda, assim, né? Cara, deu perfeito, porque a gente conseguiu operar lá, a gente está operando lá com uns 20, 30 pessoas, inclusive como Porto Alegre está ilhada ali, assim, todo mundo que morava pro lado do Vale dos Sinos ali tá conseguindo chegar ali, trabalhar ali, e quem tá pro lado de Porto Alegre tá indo na sede nova, antiga, alagada, sei lá como é que eu vou chamar. Porque a sede mais nova agora é a de Canoas, no momento. Então, assim, muito delicado toda essa logística, mas de novo, te agradecer, porque, cara, o valor disso e muita gente que ajudou também de outras maneiras, sabe? Então, para nós, assim, reerguer a empresa agora vai ser um desafio enorme, assim, até é difícil. A gente não conseguiu quantizar ainda todos os prejuízos, assim, de quanto realmente de estoque a gente vai perder, quanto a gente vai conseguir, quanto não afetou. Então, obrigado aí por estar nos ajudando tão forte. A gente está, como é que é? Somos amigos, somos parceiros e está completamente à disposição pelo tempo que for necessário e, enfim, para que a coisa fique... entre em ordem novamente, né? Que bom. Espero que não seja demais, mas... É isso aí, mas está completamente à disposição.
700, a partida, Stock Car. Ó! Que legal! Valeu! A câmera tá funcionando! Bom, primeira partida foi. Agora é revisar as conexões, revisar todos os atuadores. Show. Funcionou o motor aqui pela primeira vez com o FT700, para mim foi uma emoção grande. Mas esse cara aqui, o Richard, é o cara da Audacia, é o responsável aí pela parte da eletrônica, né, junto com o Rafael, né? Mas é legal bater um papo um pouco com as pessoas que estão por trás desse projeto, né? Eu já te conhecia por mensagem, a gente já tinha se falado várias vezes, né, na parte da execução, e agora pessoalmente estou te conhecendo aqui, dá para ver que tu é sangue quente mesmo, assim, o cara que vira à noite, assim, o cara que está sempre aí envolvido, né? E tu gosta mesmo da eletrônica, de um desafio, né? Sim, sim. A FT700 veio para suprir tudo ali no carro. Então, muito sensor, muita coisa em uma coisa só. A gente foi um trabalho bem extenso. O chicote também, né? O chicote, aí ela, no início, a gente trocando bastante informação dos tipos de sensores, atuadores. E agora, da partida, é um negócio que é muito, muito, muito legal mesmo ver funcionar. E agora vamos tocar, né? E aqui é um projeto, sim, para entender, né? É um carro que tem uma eletrônica muito elaborada, porque ele tem um câmbio sequencial. Sim. Então tem uma central, a própria Feutec controla o câmbio, mas tem interação, por exemplo, com a central de relés eletrônica, né, que é o PDM. Sim, a gente tem 2 PDMs aqui. 2 PDMs, inclusive, separados, né? Que é um PDM, inclusive, um produto que a Feutec não tem, então é praticamente um dos poucos partes da eletrônica que não é Feutec no carro, né? Isso. E também tem a parte do expansor de entradas, né? O Input Expander da Feutec, que na verdade esse carro tem tanto sensor em tudo que é lugar, que ele basicamente precisa mais canais do que... Não, até na 700 daria, mas por uma descentralização, né? Isso foi uma questão de chicote mesmo, encurtar ali as coisas, e a gente deixou os sensores ali atrás pelo Expander. Né? E hoje, assim, de cabeça falando, quais sensores que o carro tem, porque tem os comuns ali, que é pressão de óleo, pressão de combustível, temperatura do motor, temperatura do ar. Aí tem maps, sensor map interno, tem um map adicional de segurança. A gente tem um para redundância, um map de redundância. Aí vai ter também para o intercooler ali também outro map, outra temperatura pré, né, e pós. Tem EGT também, que a gente não comentou, que é mais uma coisa da CAN, né? O grande desafio é a CAN, né? Que a gente tem que conversar com... E a 700 aqui, ela tem 4 rede CAN, né? A gente está usando 3, na verdade, para interagir com os produtos, né? Tem um volante muito especial também, que é um volante desenvolvido especialmente por vocês, né? Junto com uma empresa canadense e, na verdade, uma brasileira também, né? Agora também tem um brasileiro junto aí para a gente trocar. E esse carro tem sensores de amortecedor, de velocidade. Tem temperatura de freio, sensor de amortecedor, como você falou, velocidade individual de roda, tudo. Um carro protótipo, né? Ele tem asa móvel, né? Asa móvel. Que é controlada junto pela Feutec, né? Isso. O volante manda para a Feutec e a Feutec daí. Ele tem também a própria luz atrás, como é que chama? O DRL ou é a luz? Daí, na verdade, essas vai ser as dianteiras. Que aí ele indica, assim, se ele está função de push to pass, que na verdade o push to pass na estoque anterior era como era aspirado, era uma função só pela borboleta eletrônica abrindo mais, aqui vai ser aumentar a pressão de turbo, né? Sim. A gente vai colocar um pouquinho mais de pressão aí. Cara, mas é impressionante, eu tô impressionado com a complexidade do projeto e na verdade no desenvolvimento da 700 para nós esse projeto ele é muito importante porque ele é realmente uma prova não só de durabilidade, de extensão, mas também de complexidade, né? Porque esse carro, apesar de ser um motor 4 cilindros, ele é mais complexo provavelmente do que qualquer outra aplicação assim que a gente já fez, até porque tem recursos aqui que só a 700 faz, a parte de GPS, esse tipo de outros recursos que numa 600 não era possível, né? Não. Então, na verdade, esse aqui eu diria que é o projeto mais complexo assim que a gente já
já fez, já andou. Ter escutado roncar pela primeira vez aí para mim foi uma emoção, tenho certeza. Fazer tudo conversar, né? Sensores, habilitar coisas em função de, nossa, aí... E na verdade a razão que eu também estou acompanhando personalmente aqui, uma é para documentar isso aí para todo mundo e outra é para acompanhar, porque nós temos todo um time aqui na Feutech Brasil que está por trás, não só na Feutech Brasil, até da Feutech USA, o Vinícius, por exemplo, o Vinícius que é um engenheiro brasileiro que foi transferido para a Feutech USA e ele era o responsável pelo início do desenvolvimento com a Stock e ele também com Endurance, ele sempre foi o nosso suporte técnico especializado. Eu já cruzei com ele, Vinícius. Nossa, um cara nota milhão aí. E o Vinícius está lá no remoto nos Estados Unidos, enquanto que o campus, todo o nosso time de engenharia está em Porto Alegre, o Venzon, o Henrique, todo mundo que também está trabalhando nisso aí. Então a gente está com um time remoto trabalhando com a gente. Eu vou dizer que a conectividade sem fio da 700 ali, pegar o laptop por fora e funcionar é muito prático, né? A gente consegue ver tudo. E agora vamos fazer o seguinte, a gente fez a primeira funcionada, queria bater esse papo com o Richard, né? Também para apresentar para vocês não ver quem é esse cara aí que está sentado aí, né? Não é à toa. E vamos funcionar ele de novo, vamos ver como é que é um pouco de funcionamento. Vou mostrar para vocês até, ele vai liga a ignição aí. Até aqui está instalado que a ECU não tá ligada a todo tempo, então ela poderia ficar ligada a todo tempo e tem um modo de desativar ela que ela, digamos, baixa energia. Então o tempo de entrar na Wi-Fi, o tempo de acionar, tudo reduz bastante, sabe? Então agora aqui, uma coisa muito legal é essa parte da conectividade, né? Te ligou, a FT700, ela já está ali, ela já está na CAN, ela já está na Wi-Fi aqui do local, ela já tem configurada. Eu cliquei aqui e eu já estou acessando ela. Então, tudo que eu vier aqui, por exemplo, painel diagnóstico, já está tempo real. Então, por exemplo, acelera aí. Aqui tem a borboleta, aqui tem... Tudo já funciona. Vamos funcionar o motor então? Bora. De óleo. Fizemos vários ajustes aí, é um mapa bem complexo, uma configuração bem elaborada, realmente é uma das aplicações mais completas que a gente já trabalhou, provavelmente a mais completa em números de sensores e tudo, né? Tanto que uma FT600 e mais um Input Expander nem dava conta, agora como a gente passou para 700 já está tudo ligado, configurado, testado, não funcionamos o motor aí por algumas horas, vamos funcionar o motor aí? Bora! Missão cumprida aqui que era a vinda, né, a viagem. Eu vim acompanhar pessoalmente o trabalho de vocês, parabéns aí, o time que está também aí junto, né, não é? Tem o Richard, tem o Rafa, tem uma turma gigante que está envolvida nesse projeto. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, vocês vão acompanhar aqui. Então tá, vamos lá.
Estou de volta aqui em São Paulo, vim para a fase de testes no dinamômetro do motor da Stock Car e da FT700. Tem muita coisa que vocês vão ver hoje aí, ou na continuação desse episódio, para entender o nível que é para chegar a desenvolver um motor em uma categoria dessa tão importante. Mas antes disso eu queria falar, nas últimas semanas aí eu passei em Porto Alegre, passei no Rio Grande do Sul, visitei aí várias cidades, inclusive não só Porto Alegre, e eu fiquei muito impressionado, eu vou te dizer assim, com a solidariedade do povo, com o que está todo mundo ajudando e como está sendo essa reconstrução do estado. Vocês viram aí alguns, devem ter acompanhado episódios aí que eu mostrei, desde a Fueltech embaixo d'água, a gente também agora reconstruindo, limpando e todo esse trabalho que vai ser. Vamos ter uma grande reinauguração aí, a gente está com toda a força para construir, para reconstruir, para voltar a operar da melhor maneira possível. Estamos botando o motor no dinamômetro, a parte mecânica ali eu vou mostrar para vocês alguns detalhes junto com o pessoal da Audace, e a gente vai fazer os testes de bancada no dinamômetro, mostrando funcionamento, verificando várias das funcionalidades que a gente inclusive vem desenvolvendo. Tem muitas funções na FT700 que são desenvolvidas especificamente para aplicações extremas como essa, aplicações diferentes ou aplicações complexas como essa. A Stock Car, sem dúvida, é uma aplicação das mais complexas que a gente já trabalhou. É bacana ver um desafio, né? É bacana ver um produto ser puxado ao limite, e estou curioso para ver esse motor berrando no dinamômetro aqui. Acho que tem muita gente que está curioso, né, sobre a questão do 4 cilindros, turbo, fazer uma potência e ser um carro mais rápido do que os estoques antigos. Obviamente tem uma tecnologia muito grande em volta no carro, assim, o motor, chassi, transmissão, especialmente tem várias coisas realmente muito surpreendentes nesse carro, e eu estou bem empolgado de estar participando de tudo isso. A partir de agora também, vocês já estão acompanhando, a gente iniciou a pré-venda da FT700. Então, hoje, especificamente, é o dia que está abrindo a pré-venda no nosso site, é um site específico para ela. Eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem. Quem aí de vocês é uma pessoa que estava esperando a FT700 e está olhando esse episódio porque estava muito ansioso para ver ela, finalmente a gente iniciou esse processo de pré-venda. Vai ser uma edição especial, uma edição comemorativa, vai se chamar de Founders Edition, que é justamente a edição dos fundadores, ou a edição das pessoas que apoiam desde o início. E essa Founders Edition, ela vai ser uma edição bem especial, vai ser uma edição numerada, então quem comprar a FT700 Founders Edition vai estar recebendo lá uma unidade que vai ter uma numeração nela. Aí vai ser, a 001 é minha, tá? Essa aí não adianta tentarem, porque essa é a minha que eu vou botar ela no museu da Fueltech para realmente ser um produto histórico, colecionável, mas todas as outras vão ter uma numeração marcada nela. Isso vai, obviamente, ser um produto que ao longo dos anos as pessoas vão valorizar, vão ter orgulho de ser as pessoas que ajudaram ou que participaram do lançamento da FT700, as primeiras unidades aí. O número de unidades da Founders Edition vai ser definido no momento que a gente encerrar a pré-venda e começar a entregar ela. Então, fiquem atentos aí, quem quiser garantir a sua e ser os primeiros da fila para receber, corre, porque agora já está aberto a pré-venda no nosso site. E essa pré-venda vale, inclusive, internacionalmente. A gente está, da melhor maneira possível, tentando atender clientes aí dos Estados Unidos, da Austrália. No site da Fueltech USA tem a pré-venda também, tem vários outros países. Se não está disponível no teu país, através do site da Fueltech oficial mesmo, entre em contato com o revendedor nosso, ou entre em contato até com o nosso departamento de vendas, porque o pessoal pode ajudar vocês a reservar a sua. E aí, para quem está comprando a Founders Edition, a FT Founders Edition, vai ter na versão de 7 polegadas, que é essa aqui, né, a FT700, e a FT700 Plus, que é justamente a de 12.3 polegadas. As duas vão estar disponíveis. Para quem comprar a FT700 Founders Edition também vai receber alguns presentes muito especiais, tá? Então eu não vou falar exatamente todos os presentes, mas a gente vai estar enviando alguns presentes tanto de decoração quanto exclusivos de vestuário. A gente vai fazer um processo bem legal assim para esse prazo aí de espera e ansiedade para receber o produto. A gente vai estar cativando vocês. Então, para quem quiser aí aproveitar essa oportunidade, tanto de ser um dos primeiros a ter a FT700, os links estão aqui embaixo para entrar no nosso site para fazer a compra. Qualquer dúvida também chame ao nosso atendimento. Aí eu mesmo, no dia de hoje, vou estar de plantão com toda a turma aqui da Fueltech Brasil, com a turma da Fueltech USA, para atender as dúvidas das pessoas.
e a gente está bem ansioso, já estava muito ansioso para poder disponibilizar esse produto para todos vocês aí. Os próximos meses aí, os primeiros vão estar recebendo, vai ser um processo muito legal. Mas agora vamos fazer o seguinte, agora vamos ver esse motor no dinamômetro, que eu quero ver ele berrando. O pessoal está acabando de montar ali, botar um motor, tirar o motor do carro, botar no dinamômetro é sempre um trabalho, porque você tem que botar todos os periféricos em volta, né? E é uma parte que, mas ao mesmo tempo é uma precisão enorme, né? Tu consegue fazer uma manipulação do motor ali para medir em várias faixas. E hoje eu vou acompanhar, vou mostrar para vocês um pouquinho por trás das cenas aí desse processo. Agora é o seguinte, ó. Isso aqui me lembra muito nós testando a FT500 no dinamômetro da Proline nos Estados Unidos, que também foi um dinamômetro de bancada. Eu vou até ter que achar algumas imagens daquele dinamômetro, foi em 2013, se eu não me engano. Era um motor V8 biturbo, Big Block, Chevy, a gasolina, com mais de 3.500 cavalos, se eu não me engano. E a gente botou o FT500, foi até engraçado, porque o pessoal da Proline lá, o Steve Perry, o Eric, acertaram o motor com a injeção que eles tinham. Quando eles acabaram de acertar, eles simplesmente caminharam para fora da sala e falaram, beleza, agora vocês podem botar a Fueltech aí. E aí a gente plugou a Fueltech no dinamômetro, ligou lá tudo, e é uma memória muito parecida com essa, porque aqui só tem um pouco de fio a mais, aqui deve ter umas 5 vezes mais fio, apesar de ser um motor 4 cilindros. A complexidade desse motor aqui é muito maior, né? E aí a gente botou a Fueltech no dinamômetro, e aí teve uma história que foi uma dificuldade, mas que hoje eu me lembro com muito claro na minha mente. Quando a gente ligou o motor a primeira vez, o motor ligou, acelerou bonito assim, tudo perfeito de lenta. Foi acelerar a primeira vez, quando subiu o giro ele começou a falhar. E aí falhava um cilindro, os EGTs mostravam certinho, o cilindro número 7 desligava. Cara, nós estávamos no lado de fora da sala olhando assim e tentando entender o que estava acontecendo, o logger. Era realmente um dos primeiros testes da FT500, praticamente era o primeiro teste no dinamômetro da FT500. E aquilo ali eu acho que foi uns 6 dias que a gente ficou no dinamômetro tentando descobrir por que estava falhando e implementando mais diagnósticos na ICU, tentando o pessoal no Brasil sem dormir, a gente ali praticamente sem dormir, ao mesmo tempo que foi legal porque deu para conhecer o pessoal que estava lá junto com a gente, tipo o pessoal da Proline, e aí tu conhece teus parceiros, sabe, porque o cara na hora da dificuldade tá compreensivo, tá entendendo, tá querendo resolver. Cara, isso aí faz toda a diferença, né? Então, foi um bom teste, assim, de parceria daquela vez. E depois a gente foi descobrir... E aí, quando eu tava, literalmente, assim, quase desistindo, um dos caras que estava junto no dinamômetro, nem tava responsável por muita coisa, era o Jamie Miller, um dos tuners mais famosos do mundo até. Foi campeão da NHRA no passado até. Perguntou por que você está usando um pick and roll de 4 amperes e não um de 8 amperes. E aí, eu me lembro que a gente falou, não, porque um injetor, a gente testou esses injetores na bancada e eles eram 4 amperes. E aí eles, não, mas de repente vamos botar um de 8, tá? Vamos. Botamos de 8, pum, 3.600 cavalos, na hora assim. O motor funcionou e aí depois que a gente foi descobrir que um dos 8 injetores tinha uma bobina diferente. E o que a gente ia testar na bancada, que funcionaria com 4 amperes, ele era um dos injetores bons e um deles tinha uma bobina diferente que precisava um driver diferente. É um defeito, um erro lá na verdade, né? Mas aí a gente conseguiu descobrir que na verdade isso... conseguiu entender melhor essa parte dos injetores, dos drivers, funcionou e quando a gente ficou caçando esse problema, a gente resolveu tantos outros problemas que quando saiu fora do dinamômetro, quando tirou fora do dinamômetro, foi para o carro, para a pista, funcionou maravilhosamente bem. Então, é uma memória assim, quando tem os grandes desafios e depois consegue resolver, é uma das coisas mais empolgantes assim. Então, não sei porque eu estava olhando agora aqui isso, o dinamômetro, e me lembrei muito dessas cenas. Vou ver se eu acho esses vídeos para vocês entenderem um pouco melhor como é que foi o teste naquela vez no dinamômetro aí. Eu já vi ali. E aí, Anderson? Já viu alguma coisa a mais que isso? Não. 3.120 cavalos. Então, já que agora nós estamos no momento nostalgia, viram como é que foi 2012, 13, mais ou menos ali quando a gente estava testando a FT500, né? Mas todo o produto novo que a gente testou foi, obviamente, um desafio, uma expectativa, assim como hoje aqui a 700 no dinamômetro. Mas antes disso, em 2002, eu acho, eu me lembro da gente estar testando no dinamômetro a primeira AS Pro 1F, a Race Pro, uma das primeiras Race Pro em 2002 ou 2003, um dinamômetro do Hilário.
junto com o dinamômetro do Hilário, junto com tava o Christian, o Diogo, e a gente estava passando o motor do Gol 16 válvulas que era do Diogo. E aquele também, eu acho que eu tenho uma imagem desse carro no dinamômetro, é legal de ver isso aí. Viram a passada no dinamômetro lá deles ali, já era um dinamômetro bem antigo, fazem 20 anos, né, da Race Pro. Então, para mim isso aqui é inúmeras vezes que eu já passei por uma fase de testar um produto novo, ou desenvolver um produto novo. Ao mesmo tempo, eu adoro essa parte, assim, acho que é uma coisa muito, muito empolgante. Se parar para pensar, os mais importantes foram exatamente o dinamômetro de bancada, assim, foram realmente da Race Pro, depois da FT500 e agora da FT700. Então, até porque eram plataformas diferentes, eram desenvolvimentos diferentes, sabe? É legal essa lembrança aí. Vamos dar uma olhada aqui no motor, ó. Aqui é legal o dinamômetro de bancada, para quem entenda, né? Tem que conectar no dinamômetro aqui, que aqui tá a unidade mesmo que freia, né? Como se fosse um dinamômetro de hub que vai na roda, um de rolo, né? Que de certa maneira vai frear. Só que aqui não tem transmissão, ele está direto por um eixo aqui cardan que está conectado no dinamômetro. A grande vantagem disso é que não tem perda de transmissão, não tem perda de nada e é um ambiente controlado. Essa sala aqui é uma sala super bem preparada e controlada, tanto de temperatura, de ventilação. O escapamento aqui ele é canalizado para fora aqui da sala. Aqui o escapamento da Westgate, eles estão trazendo um outro cano antes de trazer o cano dela, então eles vão canalizar também para ficar os gases para fora, então essa sala vai ficar propriamente limpa. Tem um tubo aqui que faz o ar de fora canalizado para o intercooler, simulando a velocidade, né, para resfriar o ar do intercooler. E ao mesmo tempo tu tem acesso ao motor inteiro, né? Tem que plugar, normalmente o chicote aqui a gente pegou o próprio chicote do veículo, né? Então ele já está pronto para o motor. Esse motor tem inúmeros sensores que dá para ver até um pouco melhor aqui na turbina, por exemplo, tem um sensor de rotação da turbina, pressão de óleo, temperatura, para poder diagnosticar todo o motor, né? Os EGTs aqui no escapamento, a sonda lambda está aqui, vai ter bastante coisa para mostrar. Esse aqui ele tem uma wastegate eletrônica, né, como eu já mostrei, mas esse motor aqui agora a gente colocou também uma blow-off eletrônica, que é uma válvula de alívio para controlar a pressão também na parte fria, também aliviar, tanto na parte de troca de marcha, na parte de proteção, tem várias funções aí para esse tipo de válvula. Então, mais uma coisa que a gente vai estar testando aí. Agora estamos configurando aqui as funções novas ali da blow-off eletrônica. (25) 25. Tá. 15 a 8. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto eles estão botando lá para ligar a ignição a primeira vez, eu vou configurar o dash. Estou com o mapa aberto dela, tá? E eu vou pegar um outro mapa aqui que eu tinha já salvo no PC, que tinha feito uma alteração do dash. A gente tinha feito já um dash bem legal, ó. Eu boto a função comparar do outro mapa que eu quero comparar, ó. E ele vai me indicar as diferenças aqui dos dashes, ó. E aí, por exemplo, assim, ó. O dashboard 2, 3, o 4, ó, a configuração do painel de instrumentos, ó, eu vou puxar ela para esse mapa. Ó, eu configuro a configuração do painel de instrumentos do 1, vou botar e vou puxar ele para dentro. E aí, quer ver? Ó, dá um salvar aqui, ó. Agora eu vou na configuração do dash, configuração de interface. E agora o dash aqui, ó. Ficou esse dash customizado que eu importei do outro mapa. Ó. E aí eu posso vir aqui e trocar os dashes. Esse aqui é o dash 1 principal, que tem temperatura do motor, temperatura do ar,
temperatura do combustível, temperatura da transmissão, temperatura do óleo. Tem o interlock aqui, que é a função de bloquear o câmbio sequencial. Então o cara tem que apertar isso aí para poder liberar e botar a marcha. Temperatura dos EGTs, aqui o EGT de cilindro 1, 2, 3, 4. A posição da E-gate, né, da válvula eletrônica, pressão de combustível, pressão de óleo. Aqui a velocidade, a pressão de turbo, ó, e o RPM em cima. E aí tem os outros dashes aqui, que é o típico da Mercedes, ó. Então eu vim aqui e vou configurar esse dash. Por exemplo, aqui o RPM ele está de 0 a... Por exemplo, vou botar ele de 0 a 8.000 RPM, ó. Aí posso botar a linha vermelha aqui em 7.000, ó. Aí ele já ficou a linha vermelha em 7.000. E aí eu posso fazendo isso para todos os instrumentos. Aqui a temperatura do óleo, vou fazer de 0 a 120. Essa é a temperatura do motor, né? 0 a 120, aí ele vai ficar o ponteiro melhor. E aqui a pressão de óleo, também configuro, ó. Vou botar de 0 a 10 bar. E aí ficou o gaugezinho certo, ó. E vou ver, tem um outro aqui que é um que a gente tinha feito só para ver vários sensores ao mesmo tempo. E um que a gente chama de Cyberpunk, que é um meio louco aqui. Uma coisa legal que dá para fazer é mudar o plano de fundo e botar os instrumentos como ponteiro só, e aí tu pode botar uma foto assim de um painel original e conseguir criar o instrumento na frente dessa foto, entendeu? Então, por exemplo, dá para brincar com o que quiser, dá para inventar um monte de coisa nos dashes aqui. É legal.
muitos testes aqui, a gente está 2 dias no dinamômetro acompanhando todos os testes do motor, do desenvolvimento da Stock Car. É um processo muito, muito legal mesmo. Eu fico feliz de acompanhar e ver um produto nosso participando de tudo isso, né? É legal porque é um motor turbo, 4 cilindros, que tem uma potência absurda, uma faixa incrível, um motor ao mesmo tempo todo desenvolvido nacionalmente, a maioria das peças, se não a grande maioria, desenvolvido nacionalmente. Eu queria mostrar para vocês mais assim dos detalhes, das puxadas, das questões, mas também eu tenho que respeitar, porque tem muita coisa que é sigilosa, que esse tipo de categoria exige que o motor tenha uns cuidados assim, ou que tenha tem bastante privacidade, digamos assim, em certas informações, mas eu garanto para vocês que o negócio é empolgante, assim, dá para sentir que quando pega a turbina e quando o motor enche, a potência gira, é bonito. Nós vamos ter mais testes, eles vão ter mais testes aí nas próximas semanas de pista. Essa categoria, né, lembrando, é a categoria da Stock Car de 2025, é um desenvolvimento realmente inovador aqui no Brasil. Rafael está concentrado aqui, dá só um oi, mas todo o time da Audace aí tá de parabéns, aí o pessoal realmente está fazendo um trabalho incrível. E da nossa parte está muito feliz porque é um passo muito importante para nós. A Stock Car é uma categoria que a gente sempre sonhava, né? Muitos anos atrás a gente tentou entrar, a gente fez alguns trabalhos assim e acompanhou o trabalho, mas a gente precisou evoluir ao longo dos anos para poder chegar num equipamento que tivesse, vamos dizer assim, ao nível para controlar um motor desse, controlar um veículo desses, e finalmente a gente agora com a FT700 a gente está, e na minha humilde opinião a gente está inclusive superando assim, porque a gente vai integrar coisas revolucionárias assim, que nem conectividade, os controles, a própria questão dos loggers e das questões de acesso remoto. Ou seja, tem muita coisa aqui na Stock Car, e claro, GPS e todas as informações aí que estão vindo junto. Mas quero deixar para vocês um obrigado para quem está acompanhando, para quem já fez a sua pré-compra aí da FT700 e está na fila, muito obrigado. Nós vamos estar interagindo diretamente aí nos próximos dias. Hoje mesmo, que vocês estão assistindo esse vídeo, eu vou estar no WhatsApp falando diretamente com as pessoas que estão reservando a sua FT700, e a gente quer fazer isso um processo muito especial, porque, de novo, a FT700 é um produto aí que mais de vários anos que a gente está desenvolvendo e agora está numa fase muito final de desenvolvimento, de produção, teste. A gente vai estar entregando as próximas aí, as primeiras nos próximos meses, e com certeza o ano que vem, o final e o decorrer desse ano vai ser muita revolução, vai ter muita coisa para mostrar. Esse aqui é só um vídeo que eu queria mostrar um pouco da Stock Car, porque pessoalmente me empolga muito, mas vocês podem acompanhar nos nossos canais aí, nos canais da Fueltech Brasil, da Fueltech USA, o Luiz, toda a gurizada aí, o Arcondo, no Brasil, o Venzon. A gente está mãos na obra assim, mexendo tudo. Os próximos dias também, eu estou voltando hoje para os Estados Unidos, na verdade daqui a algumas horas. Vocês já vão estar acompanhando alguns materiais que eu vou estar compartilhando dos carros na Fueltech USA lá, que a gente está colocando a FT700, então tem muita coisa para acontecer. Acho que o episódio de hoje era um pouco para compartilhar com vocês o quanto que eu pude compartilhar sobre a Stock Car. Eu até agradeço todo o pessoal da Audace por estar me dando essa oportunidade de mostrar um conteúdo que é, em geral, muito difícil acesso, né? Esse tipo de coisa é guardado a 7 chaves assim, desses desenvolvimentos, especialmente uma categoria dessa importância. Então, acho que fica essa mensagem aí. E dá obrigado para o Rafael. Só a gente foi obrigadão mesmo. Bom trabalho aí. Estamos juntos Estamos sempre. Juntos. Valeu. Com certeza. Valeu. Obrigado, pessoal.